Olá, crianças! Vamos nós para a nossa aulinha de português. Lembrando que na aula anterior nós estudamos História em Quadrinhos. Estamos vendo o gênero História em Quadrinhos na sua página 90. E aí na última aula a gente já começou essa atividade de interpretação de texto, já lemos esse texto. Já discutimos o gênero, a gente já realizou a atividade 1 até a B da 5. Então, hoje, nós vamos aqui para a sua página 95, né? Acompanhe aí seu livro, com o seu livro na mão. Você pode ir pausando o vídeo, se for necessário. E nós vamos começar aqui da questão 6, tá bom? A gente vai fazer da 6 até a 11. Questão 6 diz assim: observe a expressão do rosto de Maluquinho no último quadrinho da história. Então, você pode voltar aqui na história, se você quiser. Tá aqui o último quadradinho, mas ele mostra aqui também. Tá aqui o último quadrinho. O que será que ele percebeu? Converse com os colegas e registre a resposta de vocês. Tá aqui o último quadradinho, observe a expressão do rosto dele e ele fala assim, ó: epa! O que será que houve? Por que que ele disse isso? Por que que ele está com essa expressão? O que vocês acham? Aí vocês vão registrar a resposta aqui usando essas duas linhas. Provavelmente, né, o Maluquinho ele percebeu que o segredo que era dele foi espalhado. Por isso ele disse epa e ficou com essa expressão surpresa, não é? Então você responde aqui e passa para a questão 7. A história mostra que o segredo era engraçado. Marque um X nas expressões das falas que indicam isso. Na verdade, pessoal, tem mais de um quadradinho aqui correto. Como é que você percebe que o segredo é engraçado? O que que tem lá de expressões que indicam que era engraçado? Era o ps, 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 ps. Era o ha, ha, ha. Era a expressão epa. Era a expressão uau. Ou hein? Ou hihi. Qual ou quais, né, dessas expressões aqui demonstram que o segredo do Maluquinho era uma coisa engraçada. Então, você vem e marca um X dentro do quadradinho. Tem mais de uma expressão que mostra isso, tá certo? Então, você marca mais de uma vez. Passando aí para a sua página 96. É lá na questão 8. Bem aqui, a questão 8 diz o seguinte: releia os quadradinhos e responda por que as palavras uau e epa estão escritas em letras bem grandes. Se você vier aqui, ó, olha o que essa garota diz: uau! E perceba que as letras, elas estão em negrito e estão bem maiores que as outras letras aqui. E o epa também. Por que que isso acontece? Por que que essas letras estão tão grandes? Marque com um X no quadradinho com a resposta certa. Essas letras grandes é para indicar o som baixo, dito pelo personagem, é para indicar o som alto, ou é para indicar um sussurro? Sussurro é falar baixinho, falar sussurrando. Então, qual dos três aqui você acha que indica a resposta correta para essas letras terem sido escritas assim maiores? Só isso, na 8. Passando para a questão 9, diz assim: no início da história, Maluquinho pede a Junin que não espalhe o segredo. Releia o quadrinho e veja o que ele fala para Carol no final. Na verdade, você não precisa voltar lá na história. Por quê? Porque já tem aqui o quadradinho que ele quer que você veja, tá? Esse quadradinho aqui. Esse balão aqui, ele indica o quê? Balão de fala indicando a fala da Carol. Esse balão aqui é um balão de fala indicando a fala do Maluquinho.
certo? Ó, tá a pontinha virada aqui para o maluquinho e aqui está virado para a Carol. Na opção B, diz assim: o menino maluquinho se interessa em saber segredos, o que demonstra existir ou não esse interesse. A Carol fala assim, ó: maluquinho, você quer ouvir um segredo? Olha para a cara do maluquinho e ele diz assim, ó: claro, conta, conta. E olha a expressão do rosto dele. Ele se interessa em saber o segredo? É claro que ele se interessa. Veja o que ele diz, né? Pela fala dele, a gente vê o contentamento no rosto dele. A gente vê a curiosidade do menino maluquinho e também pela expressão do rosto dele. Olha aqui, ó. Indica que ele está curioso, doido para saber o segredo, né? Então, você coloca a sua resposta aqui nessas duas linhas, alternativa B, ok? Virando de página, vamos para a página 97, onde nós vamos ter a questão 10 e a questão 11. O que diz aqui a nossa questão 10? Marque um X nas respostas corretas. Podemos dizer que a história em quadrinhos lida, essa do menino maluquinho, ela é feita para quê? Vocês lembram que a gente discutiu qual é o objetivo da história em quadrinhos? Ela serve para quê? Então, essa história do maluquinho, ela foi feita para divertir o leitor, dar instruções, orientar sobre como fazer alguma coisa, informar sobre um determinado assunto, dar informações, por exemplo, sobre a Covid-19, ou é para contar uma história. É possível que ela tenha mais de um objetivo. Você pode marcar mais de um quadradinho. Então, você vai marcar aqui os quadradinhos que você acha que é o objetivo da história em quadrinhos que você leu, do menino maluquinho, tá? E a questão 11. Depois de ler a história em quadrinhos, conversem sobre a questão. O que pode acontecer quando um segredo se espalha? O que você acha? Pense aí, reflita. Quando um segredo se espalha, você, criança, se você tem um segredo e conta para alguém, é segredo, então não pode espalhar. Se ele se espalhar, o que pode acontecer? De tanto que ele pode ser espalhado, que ele pode estar rondando de boca em boca, pode acontecer de o segredo acabar chegando até a pessoa que o contou primeiro, né? Pode ser que quem contou o segredo primeiro venha a escutar novamente, igual na história do maluquinho, ok? Então, você responde aqui, se não couber a resposta aqui, você pode fazer aí na matéria do seu caderno, na matéria de português, tá bom? Então, por enquanto e por hoje, a gente só vai fazer essas questões, tá certo? Lembrando, das 6 até a 11, porque da 1 até a 5 a gente já fez na aula anterior.